caso surpreendente. O Nair se aproxima dessa garota, fala que ela tá muito bonita e pergunta o nome dela. E como ela diz pra ele que ela está bem do jeito que está, ele tenta se apresentar, mas ela fala que ela está legal. Ele insiste, mas ela continua não demonstrando nenhum interesse nele. Ele ainda tenta pedir o número dela e, vendo que estava perdendo tempo, ele se despede dela. Ele vai em direção ao carro e fala que ele quer ver se a Lamborghini vai chamar a atenção dela. E como ela bate na porta do carro, ele abaixa o vidro e pergunta o que está acontecendo. Ela pergunta se o carro é dele e já ele pergunta se o carro não for dele, de quem seria. Ela diz que quer falar com ele, então ele fala que vai sair do carro. Ele sai do carro, pergunta o que está acontecendo e fala que não tem muito tempo. Ela pergunta para onde ele vai agora. Ele fala que está indo para casa porque ele precisa trabalhar. E como ela percebe que ele não responde de uma forma muito boa, ela pergunta se ela não pode saber mais sobre ele. Então ele fala que ela não quis nem dizer o nome para ele. Ela fala que o nome dela é Jéssica, então ele pergunta por que ela não disse logo de começo. Ela fala que simplesmente porque ele era um estranho. Ele fala que ela mudou muito rápido e pergunta por que ela veio falar com ele. Ela fala que nada demais e diz que gostou do carro dele. E como ela fala que o carro dele é muito bonito, ele fala que bonito de verdade é o corpo dela. E ela agradece o elogio e fala que ela treina muito para isso. Ele fala que realmente ela está muito bem e que vai ser melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para ir para a casa dele e ela acaba aceitando. Holanda se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem, e em seguida também pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é Fifi e já ele diz que ela tem uns olhos muito bonitos. Ela agradece, então ele conta que ele acabou de se mudar há pouco tempo e pergunta de onde ela é. E quando ela diz pra ele que ela é de Nova York, ele fala que também é de Nova York. Ela pergunta de que parte, ele fala que é do interior. Ele pede o número dela e ela diz que ela não é de sair dando o número dela assim. Ele fala que pelo menos já a fez sorrir, que parece que ela está interessada, a menos que ela fale o contrário. Ela diz que realmente não está acostumada a conversar com uma pessoa que ela acabou de conhecer na rua. Ele pede o número dela novamente, mas ela fala que não sabe. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela. E como ela fala que ele até faz o tipo dela, ele pergunta então qual é o problema. Então ele pede mais uma vez o número dela, mas ela diz que não. Ele fala que ela parece estar interessada nele e depois de mais uma tentativa que não deu certo, ele se despede dela. Ela pergunta se ele quer ir caminhando com ela até o carro dela. Ele fala que acha que não e diz que ele vai agora para casa dele. E como ele diz que depois ele vai sair para almoçar, ela pergunta se ele quer companhia. Ele fala que pareceu que ela tinha um compromisso e que ela não quis dar o número para ele. E como ele pergunta por que ela não quis dar o número para ele, ela fala que não deu o número para ele, mas que ela vai desmarcar o compromisso dela e vai com ele. Ele pergunta se realmente é isso que ela quer e como ela diz que sim, ele fala que ela pode entrar. E dentro do carro ele pergunta por que ela parecia indecisa. Ela fala que não sabe bem, mas o que ela pode dizer com certeza é que ela é muito tímida.
E quando ele pede para ela falar um pouco mais sobre ela, ela fala que eles poderiam almoçar e que vai ser por conta dela. Ele pergunta se vai ser por conta dela e ela diz que sim e fala que assim eles poderiam se conhecer. Então Landon diz que ele está começando a gostar disso. O Ten finge estar falando no telefone quando essa garota passa. Ele pede desculpas e fala que ela é uma gracinha e pergunta se ele pode ajudar em alguma coisa. Ela fala que gostou muito desse carro e já ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Rachel e ele diz que é um prazer conhecê-la e pergunta como ele pode ajudá-la. Ela fala que ela só queria dizer que ela gostou muito desse carro. Então ele diz pra ela que esse carro é um carro muito potente que corre muito. E ele também fala que ele acabou de comprar pra namorada dele e pergunta se ela acha que a namorada dele vai gostar. Ela pergunta se ele comprou pra namorada dele. Ele diz que sim e fala que essa cor é a cor favorita dela. Ele fala que na verdade ela é a noiva dele e pergunta se ela se importaria em ser a segunda namorada dele. Ela muda de assunto e pede uma carona, mas ele recebe uma ligação e fala que ele está com uma garota e que vai ligar depois. Ele fala que o Tony continua ligando pra ele e ela fala que tudo bem. Ela pede uma carona e diz pra ele que no caminho eles poderiam se conhecer melhor. Ele fala que tudo bem, mas pergunta se ela poderia fazer um favor pra ele. Ela diz que é claro e ele fala que só precisa que ela faça uma coisa pra ele. Ele pede pra ela esperar só um segundo. Ele pergunta se ela está vendo essa bolsa. Ela diz que sim e pergunta o que é isso. Ele fala que é uma bolsa de areia com um diamante contrabandeado do Brasil e pergunta se ela pode separar o diamante. E promete que se ela fizer isso, ele vai levá-la para uma férias na Suíça e que vai dar um brinco para ela de diamante. Ela pergunta se ele está falando sério e em seguida fala que com certeza. Então ele fala que ela já pode começar e agradece. E ele finge estar falando com o Tony e fala que ele está com o dinheiro e que conseguiu encontrar uma interesseira para procurar o diamante. Ela pergunta o que ele disse e fala também que ela não está encontrando nada. Ele fala que já está atrasado para encontrar a namorada dele e diz para ela limpar as mãos que aí não tem nenhum diamante. E depois de dizer que ela é interesseira, ele fala que o dinheiro dele ele vai gastar com a noiva dele.